Em uma manhã aparentemente comum, em um dos restaurantes mais exclusivos de São Paulo, um encontro inesperado entre um poderoso empresário e um jovem garçom transforma-se em algo muito além de um simples acidente. Quando Rafael Montenegro, magnata do setor imobiliário conhecido por sua arrogância e frieza, humilha publicamente o garçom Lucas após um café derramado, ele não imagina que aquele rapaz guarda um segredo capaz de abalar as estruturas de sua própria existência. Uma história sobre orgulho, redenção e os laços invisíveis que conectam destinos aparentemente opostos, revelando que, às vezes, as maiores lições vêm das pessoas que menos esperamos. Olá, querido leitor! Antes de mergulharmos nesta história emocionante, gostaria de fazer um convite especial para você. Se está lendo esta narrativa, deixe um comentário contando de onde você é. Adoro saber que nossas histórias alcançam corações em tantos lugares diferentes. E se você aprecia histórias que tocam a alma, que fazem refletir sobre a vida e os caminhos que o destino nos reserva, não deixe de se inscrever no canal. Aqui, toda semana compartilhamos romances envolventes, repletos de emoção, reviravoltas e finais que ficam na memória. Agora, prepare seu coração, acomode-se confortavelmente e deixe-se levar por esta história que prometo que vai tocar você profundamente. A manhã paulistana despertava com seu ritmo frenético habitual, mas dentro do Le Jardin, restaurante 5 estrelas no coração dos jardins, o tempo parecia obedecer a regras próprias. O estabelecimento respirava luxo discreto. Lustres de cristal francês pendiam do teto alto, mesas revestidas com toalhas de linho italiano reluziam sob a luz natural que invadia pelas amplas janelas, e o perfume sutil de flores frescas misturava-se ao aroma de café recém-coado. Lucas Ferreira ajeitou pela terceira vez o colete do uniforme impecável enquanto observava as mesas de seu setor. Seus 23 anos carregavam uma maturidade que os olhos castanhos não conseguiam esconder. Aquela profundidade que só quem conhece a dor desde cedo consegue ter. O cabelo escuro, sempre bem penteado, e a postura ereta eram resultado de anos de autodisciplina. Trabalhar no Le Jardin representava o ápice de sua carreira como garçom, uma conquista pela qual havia lutado arduamente. Mesa 7, Lucas, chamou Ricardo, o maître, com seu sotaque português carregado. Cliente especial. Rafael Montenegro. O nome ecoou pelo salão como um trovão silencioso. Todos os funcionários conheciam Montenegro. Impossível não conhecer. Seu rosto estampava capas de revistas de negócios. Sua fortuna era tema de conversas em rodas financeiras e sua fama de implacável nos negócios e na vida precedia-o como uma sombra ameaçadora. Lucas respirou fundo, equilibrou a bandeja de prata e caminhou em direção à mesa junto à janela, onde Rafael Montenegro folheava documentos com expressão de perpétuo desagrado. O empresário tinha 42 anos, mas aparentava menos. Cabelos grisalhos nas têmporas adicionavam distinção ao rosto anguloso, e os olhos azuis acinzentados tinham aquela frieza calculista de quem estava acostumado a transformar pessoas em números. Bom dia, senhor Montenegro, cumprimentou Lucas com a voz firme que praticara tantas vezes. Seja bem-vindo ao Le Jardin. Posso começar servindo algo para o senhor? Rafael ergueu os olhos brevemente, o suficiente para avaliar o garçom com um olhar que mais parecia catalogar um objeto do que reconhecer um ser humano. Café, preto, quente e rápido. Tenho uma reunião em 40 minutos. Nenhum, por favor. Nenhum sinal de cortesia básica. Lucas estava acostumado. Não era a primeira vez que servia alguém que o tratava como mobília ambulante. Certamente, senhor. Trago imediatamente. Na cozinha, enquanto preparava o café com o cuidado de um ritual, Lucas permitiu-se um momento de reflexão. Cada dia naquele restaurante representava um passo em direção ao sonho que guardava como um tesouro secreto.
juntar dinheiro suficiente para concluir a faculdade de administração que havia abandonado 3 anos atrás, quando a vida lhe impôs escolhas impossíveis. O café foi servido em uma xícara de porcelana francesa, acompanhado de um pequeno prato com biscoitos artesanais. Lucas retornou ao salão, a bandeja equilibrada com a perícia de anos de prática. Aproximou-se da mesa 7 com passos medidos, consciente de que Rafael Montenegro estava ao telefone, a voz autoritária ecoando pela conversa de negócio. Não me interessa o que o conselho decidiu, Carvalho. Quero aquele terreno e vou tê-lo. Nem que precise. Foi naquele momento que aconteceu. Um cliente da mesa adjacente levantou-se abruptamente, sem olhar ao redor. Seu cotovelo encontrou o braço de Lucas com força suficiente para desequilibrar a bandeja. O mundo pareceu desacelerar enquanto Lucas tentava desesperadamente recuperar o controle. Mas a física é uma senhora implacável. A xícara de café tombou, derramando seu conteúdo escuro sobre a mesa, manchando documentos importantes e respingando nas calças do terno de Rafael Montenegro. O silêncio que se seguiu foi sepulcral. Rafael Montenegro ergueu-se como uma tempestade materializada. Seu rosto, antes apenas frio, transformou-se em uma máscara de fúria contida. Os olhos azuis acinzentados tornaram-se lâminas de gelo. "Seu incompetente!" A voz trovejou pelo restaurante, fazendo todas as conversas cessarem instantaneamente. "Você tem alguma ideia de quanto custa este terno? De quão importantes eram esses documentos?" Lucas sentiu o sangue drenar do rosto. Seus dedos tremiam ao segurar a bandeja vazia. Senhor, Foi um acidente. O senhor da mesa ao lado, não me venha com desculpas esfarrapadas." Rafael avançou, invadindo o espaço pessoal de Lucas, sua presença intimidadora como a de um predador diante da presa. "Você é um incompetente que não deveria estar trabalhando em um lugar como este. Deveria estar servindo café em algum botequim de 3ª categoria." As palavras cortavam como navalhas. Lucas podia sentir os olhares de todos os presentes, funcionários, clientes, o maître que se aproximava apressado. A humilhação queimava suas faces. "Senhor Montenegro, por favor." Ricardo tentou intervir, mas foi silenciado por um olhar fulminante. "Não se meta nisso, Ricardo. Rafael apontou para Lucas com desprezo. "Este moleque precisa aprender que no mundo real, erros têm consequências. Você está despedido. E pode ter certeza de que farei questão de garantir que nenhum restaurante decente desta cidade o contrate novamente." O coração de Lucas martelava no peito. Despedido. As palavras ecoavam em sua mente como uma sentença de morte. Aquele emprego era sua linha de vida, a fonte de renda que mantinha tudo funcionando. Mas foi outra emoção que começou a borbulhar sob o medo. Uma raiva que vinha de um lugar profundo, onde dor e injustiça se encontravam. "Com todo respeito, senhor." A voz de Lucas saiu mais firme do que ele mesmo esperava. "O senhor não tem o poder de me despedir. Não é o dono deste estabelecimento." Rafael piscou, surpreso pela ousadia. Então, sua expressão endureceu ainda mais. "Ah, não? Bem, acontece que sou amigo pessoal do dono. Uma palavra minha e você estará na rua antes do almoço." Ele se virou para Ricardo. "Chame seu gerente. Agora." Foi nesse momento que outra voz cortou a tensão. Não será necessário, Montenegro." Todos se viraram. Do corredor que levava aos escritórios privados, surgia Antônio Bellucci, o proprietário do Le Jardin. Italiano de nascimento, mas brasileiro de coração, Antônio tinha 70 anos e uma reputação de homem justo que construíra seu império gastronômico baseado em respeito e excelência. "Antônio." Rafael ajustou o tom, forçando uma familiaridade que soou falsa. "Você viu o que este garçom fez? Arruinou documentos importantes e tudo da minha sala." Antônio interrompeu calmamente, seus olhos escuros fixos em Rafael. "As câmeras de segurança capturam cada ângulo deste salão. O acidente foi causado pelo Sr. Tavares, da mesa 8, que se levantou sem cautela."
Lucas não teve culpa alguma. Rafael apertou os maxilares, claramente não acostumado a ser contrariado. Seja como for, o garçom deveria ter tido mais cuidado. E a forma como me respondeu foi completamente... Foi apropriada. Antônio continuou, sua voz gentil, mas inflexível como aço. Lucas se defendeu de acusações injustas com dignidade. Algo que, permita-me dizer, você poderia aprender. Ele fez uma pausa, permitindo que as palavras se assentassem. Lucas é um dos meus melhores funcionários. Dedicado, pontual, respeitoso. Ele ficará no Le Jardin enquanto desejar. O rosto de Rafael Montenegro passou por várias tonalidades de vermelho. Está me dizendo que prefere ficar com este garçom do que manter um cliente que gasta milhares aqui mensalmente? Antônio sorriu, mas não havia calor naquele gesto. Estou dizendo que o Le Jardin foi construído sobre princípios que não sacrifico por dinheiro. Se isso é um problema para você, existem muitos outros restaurantes em São Paulo. Ele gesticulou em direção à porta com elegância casual. A porta está aberta. O silêncio que se seguiu era denso o suficiente para cortar. Rafael Montenegro olhou ao redor, percebendo que todos os olhos estavam sobre ele. Sua humilhação pública, algo que ele mesmo havia tentado infligir a Lucas, agora se voltava contra ele com força total. Isto não vai ficar assim, Rafael rosnou, pegando seu casaco. Seus olhos encontraram os de Lucas por um momento carregado de veneno. Você não faz ideia de com quem está lidando, moleque. Vou garantir que se arrependa deste dia. E com isso, Rafael Montenegro saiu do Le Jardin, deixando para trás uma atmosfera de tensão residual. Antônio aproximou-se de Lucas, colocando uma mão paternal em seu ombro. Está tudo bem? Lucas assentiu, mas suas mãos ainda tremiam levemente. Obrigado, Sr. Bellucci. Eu não sabia o que fazer, Você fez exatamente o que devia. Manteve sua dignidade. Antônio sorriu genuinamente desta vez. Agora, vá tomar um copo d'água. Respire fundo e volte quando estiver pronto. Ricardo cuidará de suas mesas. Nos vestiários, Lucas finalmente permitiu que suas pernas fraquejassem. Sentou-se no banco de madeira, enterrou o rosto nas mãos e deixou a adrenalina se dissipar. Mas, junto com o alívio, veio uma sensação de presságio. Homens como Rafael Montenegro não esqueciam, não perdoavam. O que Lucas não sabia era que aquele confronto seria apenas o começo de uma história que mudaria ambas as suas vidas de formas que nenhum deles poderia prever. 3 dias se passaram. Lucas voltou à sua rotina com a resiliência que a vida lhe ensinara a desenvolver. O incidente com Montenegro tornou-se conversa de bastidores, mas logo foi substituído por outros dramas do cotidiano. Lucas dividia um pequeno apartamento em Itaquera com a mãe, Clarice, que trabalhava como faxineira em um hospital. O lugar era simples, 2 quartos minúsculos, uma sala que servia também como cozinha e um banheiro que exigia reparos constantes. Mas era lar. E para Lucas, que crescera em condições ainda mais precárias, aquele apartamento representava uma vitória. Era quinta-feira à noite, quando Lucas chegou em casa, exausto após um turno duplo. Encontrou Clarice na sala, mas algo estava errado. Sua mãe, normalmente tão forte e resoluta, estava sentada no sofá poído com uma expressão que misturava preocupação e confusão. Mãe? Lucas largou a mochila. O que aconteceu? Clarice ergueu os olhos e Lucas viu algo que fez seu estômago apertar. Medo. Lucas, meu filho. Sua voz tremia. Hoje no hospital fui chamada ao departamento de recursos humanos. Eles me demitiram. O mundo de Lucas parou. O quê? Mas por quê? Você trabalha lá há 8 anos. Nunca teve um problema sequer. Disseram que era uma reestruturação. Clarice respondeu, as lágrimas finalmente escapando. Mas a forma como foi feito, Lucas, foi tão abrupto, tão frio. A gerente mal olhava para mim. E quando perguntei se havia algo errado com meu trabalho, ela apenas disse que a decisão vinha de cima,
de pessoas que nem conhecemos. Lucas sentiu o sangue gelar. Uma suspeita terrível começou a se formar em sua mente. Mãe, me diga uma coisa. Alguém fez perguntas sobre mim recentemente? Sobre onde trabalho, o que faço? Clarice franziu a testa pensativa. Agora que você menciona, há alguns dias, uma mulher apareceu no hospital dizendo ser de uma agência de recrutamento. Fez várias perguntas sobre nossa família, sobre você. Achei estranho, mas ela disse que você havia se candidatado a um emprego e eles faziam verificação de antecedentes. Por que, Lucas? Você se candidatou a algo? Lucas cerrou os punhos. Montenegro. Tinha que ser ele. Não, mãe, eu não me candidatei a nada. Ele sentou-se ao lado dela, pegando suas mãos calejadas entre as suas. Escuta, tem algo que eu não te contei. Então Lucas relatou o incidente no restaurante, cada detalhe, cada palavra venenosa, cada ameaça. Quando terminou, Clarice estava pálida. Oh, Lucas, mas o que vamos fazer? Eu não posso ficar sem trabalho. As contas, os remédios... Sua voz falhou. Clarice tinha pressão alta e precisava de medicação constante. Vamos dar um jeito, mãe. Lucas prometeu, embora não fizesse ideia de como. Amanhã vou procurar trabalho para você e vou resolver essa situação com Montenegro. Mas como alguém como ele resolveria algo com um dos homens mais poderosos de São Paulo? Na manhã seguinte, Lucas acordou com determinação renovada. Antes de ir para o Le Jardin, passou em 3 hospitais e 2 clínicas na região, deixando o currículo de Clarice. As respostas foram educadas, mas desanimadoras. Não havia vagas no momento. No trabalho, Lucas tentou manter o foco, mas sua mente estava nublada pela preocupação. Foi durante o intervalo da tarde que Ricardo chamou-o em seu escritório. Lucas, preciso falar com você sobre algo delicado. O tom do maître fez o coração de Lucas acelerar. O que aconteceu? Ricardo suspirou, passando a mão pelo cabelo escasso. Recebi ligações de 3 estabelecimentos hoje, todos perguntando sobre você, sobre sua conduta, sua confiabilidade. Disseram que estavam considerando você para vagas. Lucas sentiu uma pontada de esperança. Isso é bom, não é? Seria, Ricardo fez uma pausa pesada, se fosse real. Mas o Sr. Bellucci tem contatos. Descobrimos que as ligações foram feitas por uma empresa de investigação privada contratada por... Bem, você pode imaginar por quem. Montenegro estava investigando sua vida, procurando pontos fracos, e já havia encontrado um. Sua mãe. Ele está tentando me destruir, Lucas murmurou, mais para si mesmo do que para Ricardo. Parece que sim. O maître olhou-o com simpatia genuína. O Sr. Bellucci quer falar com você mais tarde. Talvez possamos encontrar uma solução. Mas Lucas sabia que havia apenas uma solução real. Confrontar Rafael Montenegro. A sede da Montenegro Holdings ocupava um arranha-céu espelhado na Avenida Paulista. Lucas esteve ali parado por 15 minutos, olhando para cima, reunindo coragem antes de finalmente entrar. A recepção era tudo o que se esperaria de uma empresa multimilionária. Mármore, aço escovado, uma recepcionista que parecia ter saído de uma revista de moda. E bom dia! Lucas aproximou-se do balcão, consciente de que seu uniforme de garçom destoava completamente daquele ambiente. Preciso falar com o Sr. Montenegro. A recepcionista olhou-o de cima a baixo, sua expressão tornando-se visivelmente mais fria. O Sr. Montenegro não recebe sem agendamento prévio, e mesmo com agendamento, há uma lista de espera de semanas. Por favor, é urgente. Só preciso de 5 minutos. Impossível. Ela já estava virando sua atenção de volta ao computador, dispensando-o. Lucas estava prestes a insistir quando uma voz familiar cortou o ar. Lucas Ferreira! Que surpresa inesperada! Ele se virou. Rafael Montenegro estava ali, saindo dos elevadores, impecável em um terno que provavelmente custava mais do que Lucas ganhava em 6 meses. Ao seu lado, uma mulher loira de beleza estonteante. Sua secretária executiva, presumiu Lucas. Senhor Montenegro, Lucas endireitou-se, forçando firmeza à voz.
Preciso falar com o senhor. Rafael arqueou uma sobrancelha, algo que poderia ser diversão dançando em seus olhos. Sobre o quê? Veio se desculpar pelo incidente no restaurante? Não. Vim pedir que o senhor pare de perseguir minha mãe. O que aconteceu foi entre nós. Ela não tem nada a ver com isso. Um sorriso lento e cruel formou-se nos lábios de Rafael. Não faço ideia do que está falando. O senhor fez com que ela fosse demitida, mandou investigar minha vida. A voz de Lucas tremeu, não de medo, mas de raiva contida. Se quer se vingar de mim, tudo bem, mas deixe minha mãe fora disso. Ela trabalhou 8 anos naquele hospital. Precisa daquele salário para os remédios, para... E por que isso deveria me importar? Rafael interrompeu, sua voz fria como gelo. Você e sua mãe são ninguém. No grande esquema das coisas, vocês são irrelevantes. Você me humilhou publicamente, me fez passar vergonha. Achava que não haveria consequências? Eu não o humilhei. Lucas retrucou, sua própria raiva finalmente transbordando. O senhor fez isso consigo mesmo quando decidiu tratar outro ser humano como lixo, só porque ele serve café para ganhar a vida. O senhor não tem direito de brincar com a vida das pessoas assim. O sorriso de Rafael desapareceu. Seus olhos tornaram-se perigosos. Não tenho direito? Ele deu um passo em direção a Lucas. Eu construí um império do zero. Tenho mais poder em meu dedo mindinho do que você terá em toda a sua vida miserável. E vou usar esse poder exatamente como quiser. Ele inclinou-se, sua voz baixando para um sussurro venenoso. Vá para casa, moleque. E toda vez que sua mãe sofrer, toda vez que vocês passarem dificuldades, lembre-se, foi você quem causou isso com sua língua insolente. Lucas sentiu lágrimas de frustração e raiva queimar em seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. O senhor é um monstro, ele disse, sua voz carregada de emoção. Um homem vazio, sem alma, que usa dinheiro para ferir os outros porque é a única forma de sentir algo. Espero que um dia o senhor entenda o quanto perdeu ao escolher ser essa pessoa. E então, Lucas se virou e saiu, cada passo pesando como chumbo, carregando consigo a sensação esmagadora de impotência. Mas algo mudou naquele elevador espelhado. Enquanto Rafael Montenegro observava o jovem garçom partir, algo estranho e desconfortável se mexeu em seu peito. Uma sensação que ele não experimentava há tanto tempo que quase não a reconheceu. Culpa. Ele a afastou imediatamente, voltando para seu escritório no quarto do andar. Tinha uma reunião de conselho em 20 minutos. Não havia tempo para sentimentalismos sobre um garçom irrelevante e sua mãe. Mas enquanto fingia prestar atenção às projeções de lucro sendo apresentadas, a imagem dos olhos castanhos de Lucas, transbordando dor e decepção, mas também força e dignidade, permanecia gravada em sua mente. 2 semanas se arrastaram. Lucas assumiu turnos extras, fazendo tudo o que podia para compensar a perda da renda de Clarice. Sua mãe, por sua vez, procurava trabalho incansavelmente, mas cada porta que batia retornava fechada. A mão invisível de Montenegro parecia alcançar todos os cantos. Foi numa sexta-feira fria de julho que tudo mudou. Lucas estava terminando seu turno quando Ricardo aproximou-se com uma expressão estranha. Lucas, tem alguém perguntando por você na entrada de serviço. Quem? Não sei, uma mulher. Disse que é urgente, algo sobre sua mãe. Lucas sentiu o pânico disparar. Largou tudo e correu para a entrada de serviço, onde encontrou uma mulher de meia idade, vestida com elegância discreta, segurando uma pasta de couro. Lucas Ferreira? Ela perguntou. Sim. O que aconteceu com minha mãe? Ela está bem? Sua mãe está bem, não se preocupe. A mulher apressou-se em tranquilizá-lo. Meu nome é doutora Helena Rodrigues. Sou advogada. Preciso falar com você sobre um assunto muito delicado e importante. Lucas franziu a testa, confuso. Advogada? Eu não contratei nenhum advogado. Se Montenegro está processando-me ou algo assim... Não tem nada a ver com Rafael Montenegro. Helena interrompeu gentilmente. Tem a ver com seu pai. O mundo parou.
Lucas sentiu como se o chão tivesse desaparecido sob seus pés. Meu pai? Helena gesticulou para um café próximo. Podemos conversar ali? Isso vai levar algum tempo. Minutos depois, sentados em um canto discreto, Helena abriu sua pasta e retirou documentos que pareciam oficiais e importantes. Lucas, o que você sabe sobre seu pai? Nada. Lucas respondeu, sua voz soando distante aos próprios ouvidos. Minha mãe nunca falou sobre ele. Quando eu era criança e perguntava, ela apenas dizia que ele não estava mais conosco. Eventualmente, parei de perguntar. Helena assentiu lentamente. Seu pai se chamava Eduardo Ferreira Santos. Ele morreu há 3 meses. Lucas sentiu o peito apertar. Luto por alguém que nunca conheceu. Era possível sentir isso? Por que está me contando isso agora? Por que... Helena pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Eduardo deixou algo para você. Ele era... Bem, ele era um homem muito rico, Lucas. E você é seu único herdeiro legal. As palavras pareciam não fazer sentido. Rico? Herdeiro? Lucas balançou a cabeça. Deve haver algum engano. Minha mãe e eu sempre vivemos com dificuldade. Se meu pai era rico, por que nunca... É complicado. Helena suspirou. Eduardo cometeu erros terríveis quando jovem. Abandonou sua mãe antes mesmo de você nascer. Construiu um império empresarial. Casou-se com outra mulher. Teve outra família. Mas, nos últimos anos de vida, doente e confrontando a mortalidade, ele contratou investigadores para encontrá-lo. Descobriu onde você vivia, o que fazia, e mudou seu testamento. Ela deslizou documentos pela mesa. Lucas viu números que faziam sua cabeça girar. Isso não pode estar certo. Está completamente certo, Helena confirmou. Eduardo Ferreira Santos deixou para você 40% de suas ações da Ferreira Holdings, uma empresa de logística avaliada em cerca de 300 milhões de reais, além de propriedades, investimentos diversos. No total, Lucas, você acaba de herdar aproximadamente 150 milhões de reais. O silêncio que seguiu foi absoluto. Lucas olhou para a advogada, depois para os papéis, depois novamente para ela, esperando que alguém gritasse pegadinha a qualquer momento. Isso não é real, ele finalmente murmurou. Coisas assim não acontecem com pessoas como eu. Mas aconteceu. Helena disse gentilmente. E há mais. Eduardo deixou uma carta para você. Ela tirou um envelope amarelado. Lucas pegou-o com mãos trêmulas, abriu e começou a ler. A letra era inclinada. A caligrafia de alguém cuja saúde estava falhando. Lucas, não tenho o direito de chamá-lo de filho. Perdi esse direito há 23 anos, quando fui covarde demais para assumir a responsabilidade pelas minhas escolhas. Quando sua mãe me contou que estava grávida, fugi. Escolhi minha carreira, meu futuro planejado, ao invés de fazer o que era certo. Construí uma empresa, acumulei riqueza, tive outra família, mas nenhum sucesso preencheu o vazio que deixei para trás. Nos meus últimos meses, doente e finalmente enxergando com claridade, procurei por você. Descobri que cresceu para ser o homem que sempre esperarei que fosse. Trabalhador, digno, cuidando de sua mãe com uma dedicação que eu nunca tive. Não espero perdão, não mereço, mas espero que essa herança possa, de alguma forma, compensar os anos que roubei de você. Use-a bem. Seja o homem que eu nunca fui. Eduardo. Lucas não percebeu que estava chorando até ver lágrimas manchando o papel. 23 anos de perguntas não respondidas, de se perguntar por que não foi suficiente para que seu pai ficasse, de carregar aquela ferida invisível, tudo veio à superfície. Ele sabia sobre mim, Lucas murmurou. Todo esse tempo ele sabia como vivíamos e não fez nada. Esperou até morrer para tentar consertar, como se dinheiro pudesse... Não pode. Helena concordou suavemente. Dinheiro não conserta o passado, mas pode mudar o futuro, para você e para sua mãe. Lucas enxugou o rosto, tentando processar a enxurrada de emoções. Raiva, alívio, confusão, dor e, sob tudo isso, uma sensação esmagadora de possibilidades se abrindo. Minha mãe sabe?
Não, achei melhor contar a você primeiro. Como deseja proceder? Lucas olhou novamente para os números nos documentos. Liberdade. Era isso que aqueles números representavam. Liberdade das preocupações constantes com dinheiro. Liberdade para cuidar de sua mãe adequadamente. Liberdade para estudar, crescer, ser quem quisesse ser, e então um pensamento brotou, frio e claro como cristal. Rafael Montenegro. Doutora Helena, Lucas disse, sua voz adquirindo uma determinação nova. Preciso saber tudo sobre a Montenegro Holdings. O confronto final aconteceu 3 semanas depois, em um lugar que Rafael Montenegro considerava seu território inabalável. O Conselho Administrativo da Montenegro Holdings. Rafael estava presidindo a reunião trimestral quando sua secretária interrompeu, algo que ela nunca fazia. Senhor Montenegro, desculpe a interrupção, mas há alguém aqui que insiste em falar com o senhor. Disse que é sobre a aquisição do terreno na Zona Leste. Rafael franziu o senho. Aquele terreno era crucial para seu próximo empreendimento e as negociações estavam em fase delicada. Quem é? Ele disse que o senhor o conhece. Lucas Ferreira. O nome foi como um choque elétrico. Rafael sentiu todos os olhos do conselho sobre ele. Em um movimento que surpreendeu até a si mesmo, ele ouviu-se dizer: "Dê-me 5 minutos. Vou atender." No corredor, Rafael encontrou Lucas, mas um Lucas diferente. O uniforme de garçom havia sido substituído por um terno bem cortado. O jovem estava ali, calmamente, segurando uma pasta executiva, e havia algo em sua postura que fez Rafael hesitar. "Ferreira", Rafael disse, mantendo seu tom autoritário. "Tem exatamente 2 minutos para explicar o que está fazendo aqui antes que eu chame a segurança." Lucas sorriu, mas não era um sorriso amigável. "Vim fazer uma proposta de negócios, senhor Montenegro. Ou melhor, vim informá-lo sobre uma transação já concluída." "Do que está falando?" Lucas abriu a pasta e retirou documentos. "O terreno na Zona Leste que o senhor está tentando comprar há meses. Aquele crucial para seu novo projeto de condomínios de luxo." Ele fez uma pausa dramática. "Eu comprei ontem." Rafael sentiu o sangue gelar. Aquilo tinha que ser uma piada. "Você? Com que dinheiro?" "Com meu dinheiro." Lucas respondeu simplesmente. "Descobri recentemente que meu falecido pai deixou-me uma herança considerável. E decidi fazer meu primeiro investimento. Comprar o terreno que o senhor mais precisa." O rosto de Rafael passou por vários tons de vermelho. "Isso é chantagem, extorsão. Você não pode..." "Posso sim." Lucas interrompeu calmamente. "É apenas negócios. Não é assim que o senhor opera, usando seu poder, seu dinheiro, para manipular situações a seu favor." Rafael cerrou os punhos, lutando contra o impulso de reagir fisicamente. "Quanto você quer? Todo mundo tem um preço." Lucas inclinou a cabeça, como se considerasse. "Você tem razão, todo mundo tem um preço. O meu é simples. Primeiro, o senhor vai desfazer o que fez com minha mãe. Vai usar seus contatos para garantir que ela seja recontratada no hospital, com aumento salarial e uma desculpa oficial pela demissão injusta. E segundo, os olhos de Lucas endureceram. Você vai ao Le Jardin e se desculpa, publicamente, com Antônio Bellucci e com cada funcionário que testemunhou sua humilhação naquele dia." Rafael soltou uma risada descrente. "Você está louco se pensa que vou me humilhar assim." "Então não terá o terreno", Lucas disse com simplicidade. "E sem aquele terreno, seu projeto de desenvolvimento cai por terra. Já verifiquei. O senhor tem 200 milhões comprometidos com esse projeto, investidores esperando, contratos pendentes. Sem esse terreno, o senhor perde tudo isso e sua reputação como empresário fica manchada." Era um cheque-mate perfeito. E o pior é que Rafael sabia disso. "Você não faz ideia do que está fazendo", Rafael disse, mas havia menos convicção em sua voz agora. "No mundo dos negócios, o que você fez hoje me transformou em seu inimigo permanente." "Não", Lucas corrigiu, dando um passo mais próximo. "O senhor se tornou meu inimigo quando decidiu atacar uma mulher inocente para satisfazer seu ego ferido.
Eu só estou devolvendo na mesma moeda. A diferença é que estou oferecendo a chance de fazer a coisa certa. Algo no tom de Lucas, na firmeza silenciosa de sua postura, fez Rafael verdadeiramente ver o jovem pela primeira vez. Não como um garçom inferior, não como alguém para ser intimidado, mas como um igual, como alguém que, contra todas as probabilidades, havia se erguido para enfrentá-lo. E Rafael Montenegro, pela primeira vez em décadas, sentiu algo que não experimentava desde a juventude: respeito por alguém que ousara desafiá-lo. 48 horas, Rafael finalmente disse, sua voz baixa: "Você tem minha palavra." Lucas assentiu, estendendo a mão. Após uma hesitação, Rafael apertou-a. "E Lucas?" Rafael acrescentou, quando o jovem começou a se afastar. "Você me lembrou de algo que havia esquecido. Obrigado por isso, mesmo que eu odeie admitir." 48 horas depois, Lucas estava no Le Jardin quando Rafael Montenegro entrou. O restaurante ficou em completo silêncio. Antônio Bellucci emergiu de seu escritório, claramente surpreendido. Rafael caminhou até o centro do salão e, pela primeira vez que Lucas podia lembrar, o empresário parecia humano, vulnerável. Havia algo em seus olhos que não estava lá antes. "Senhor Bellucci", Rafael começou, sua voz clara o suficiente para todos ouvirem. "Vim me desculpar. Meu comportamento algumas semanas atrás foi inaceitável. Tratei seu estabelecimento, seus funcionários e especialmente o senhor Lucas Ferreira com um desrespeito que não tem justificativa." Ele pausou e parecia custar-lhe cada palavra. "Passei minha vida acreditando que poder e dinheiro me davam o direito de tratar os outros como inferiores. Estava errado." Ele se virou para Lucas. "Você me mostrou que dignidade e força não vêm de conta bancária e me ensinou uma lição que eu precisava aprender há muito tempo. Aceita minha desculpa?" O restaurante inteiro parecia suspenso no tempo. Lucas olhou para Rafael Montenegro. Viu o orgulho que custava cada palavra, mas também algo genuíno. Arrependimento real. "Aceito", Lucas disse simplesmente. Um suspiro coletivo pareceu ecoar pelo Le Jardin. Antônio sorriu amplamente, e até Ricardo, normalmente tão composto, parecia emocionado. Mas o momento mais surpreendente veio quando Rafael, ao invés de partir imediatamente, pediu uma mesa. "Com sua permissão, Sr. Bellucci, gostaria de almoçar aqui hoje e..." Ele olhou para Lucas. "Gostaria que o Sr. Ferreira fosse meu garçom, se ele aceitar." Lucas piscou, surpreso, mas então assentiu. Durante o almoço, algo extraordinário aconteceu. Entre pedidos e conversas breves, Rafael e Lucas começaram a conversar de verdade. Sobre negócios, sobre vida, sobre os erros que ambos haviam cometido. "Sabe o que é engraçado?" Rafael disse em determinado momento. "Eu construí um império, mas afastei minha própria família no processo. Minha filha mal fala comigo. Meu filho vê-me como um caixa eletrônico. E percebi, naquele dia que o humilhei, que eu estava projetando minha própria miséria em você." Lucas sentou-se por um momento. Algo que normalmente nunca faria durante serviço, mas que parecia apropriado. "Meu pai me deixou uma fortuna", Lucas confessou, "mas o fez como culpa, não como amor. Talvez nunca seja tarde para reconstruir pontes de verdade." Rafael olhou para o jovem com algo próximo à admiração. "Você é jovem demais para ser tão sábio. Ou o senhor viveu tempo demais sendo orgulhoso." Eles riram. Genuinamente riram juntos. E naquele momento, algo mudou irreversivelmente. 6 meses depois, Lucas estava no escritório de sua nova empresa, uma fundação dedicada a fornecer bolsas de estudo e treinamento profissional para jovens de comunidades carentes. Sua mãe, recontratada e promovida no hospital, visitava frequentemente, trazendo almoços caseiros que insistia que ele precisava comer. O telefone tocou. "Lucas Ferreira." "Ferreira, Montenegro aqui." A voz era diferente agora, mais calorosa. "Ainda estamos confirmados para o almoço de amanhã?" "Claro."
Lijardin, meio-dia. Perfeito. E Lucas, obrigado. Pelo quê? Por não desistir de acreditar que as pessoas podem mudar. Minha filha e eu começamos a conversar de verdade pela primeira vez em anos. Disse a ela que aprendi com alguém muito especial que humildade não é fraqueza. Lucas sorriu. Sempre às ordens, Montenegro. Após desligar, Lucas olhou pela janela de seu escritório, observando a cidade que uma vez lhe parecera tão hostil. Agora estava cheia de possibilidades. Não foi a herança que mudou sua vida. Foi a coragem de manter sua dignidade quando tudo parecia perdido. Foi a escolha de responder ao ódio, não com mais ódio, mas com uma oportunidade de redenção. E talvez, apenas talvez, foi a prova de que mesmo os corações mais endurecidos podiam aprender a sentir novamente. Naquela noite, Lucas jantou com Clarice em seu novo apartamento, espaçoso, confortável, mas não ostensivo. Era o bastante. Está feliz, meu filho? Clarice perguntou, segurando sua mão através da mesa. Lucas pensou na pergunta. Pensou em seu pai, que nunca conheceu, mas cujo presente final abriu portas. Pensou em Montenegro, que de inimigo se tornara um improvável mentor e amigo. Pensou em todas as pessoas que sua fundação já havia ajudado. Sim, mãe, estou feliz. E era verdade. Não era uma felicidade perfeita do tipo conto de fadas. Era a felicidade real, conquistada através de dor e crescimento, tempestades superadas e lições aprendidas. No final, o café derramado que quase destruiu sua vida acabou sendo o catalisador para uma transformação que nenhum deles, nem Lucas nem Rafael, poderia ter previsto. Às vezes, os maiores presentes vêm embrulhados nos piores momentos. E às vezes encontramos família nos lugares mais inesperados. Querido leitor, chegamos ao final desta jornada juntos. Espero de coração que esta história tenha tocado você de alguma forma, que tenha feito você refletir sobre dignidade, redenção e a capacidade humana de mudança. Se você gostou desta narrativa, por favor, deixe um comentário contando de onde você é e o que sentiu com esta história. Adoro saber que nossas histórias alcançam corações em Caldas Novas, em São Paulo, no Rio, em cada cantinho do Brasil e do mundo. Suas palavras são o combustível que mantém estas histórias vivas. E se ainda não é inscrito no canal, convido você a se juntar à nossa comunidade de amantes de histórias que emocionam. Toda semana, compartilhamos novos romances, novas jornadas, novos finais que tocam a alma. Lembre-se, assim como Lucas, você tem dignidade e força dentro de si. E assim como Rafael, nunca é tarde para escolher ser uma pessoa melhor. Obrigado por ler até aqui. Até a próxima história. Com carinho, seu narrador.